Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Boletim Informativo Municipal. Tendo sido palco privilegiado de variadas histórias intergeracionais narradas por séniores e júniores de Passos de Ferreira, histórias do nosso tempo, convida agora toda a comunidade pacense a participar para dar voz a tantas outras histórias, algumas ainda por contar. Histórias do Nosso Tempo é um projeto da nossa conterrânea, Juliana Monteiro, natural da freguesia de Eiris. A investigadora está a desenvolver o projeto Histórias do Nosso Tempo, projeto inserido no doutoramento em Média Digitais da Universidade do Porto, parte do programa UT Austin, Portugal. Doutoranda do Programa Doutoral em Média Digitais da Universidade do Porto, em parceria com a Universidade do Texas, em Austin, Juliana Monteiro desenvolve investigação nas áreas da narrativa, da identidade cultural e do papel dos média digitais. Pode seguir a apresentação deste projeto no final deste Boletim Informativo Municipal através do Facebook. Boa noite, doutora Juliana. Obrigada por estar connosco no Boletim Informativo Municipal. Começo por lhe perguntar como surgiu esta ideia e em que é que consiste o projeto. Ora bem, este projeto consiste na partilha intergeracional de histórias. Surgiu de uma ideia, de uma motivação pessoal. Sentia que o contacto intergeracional começou a ficar um bocadinho interrompido, fruto das andanças e das vivências modernas, não é? E muitas das histórias que antes se partilhavam à mesa e em torno da lareira, muitas vezes deixaram de ser partilhadas. O que é que isso faz? Faz com que uma continuidade também desta identidade, destas histórias que nós vamos ouvindo, essa continuidade é posta em risco. Então, essa ideia motivou o início deste projeto. Nessa senda, nós definimos, eu em conjunto com alguns colegas, definimos propor a partilha intergeracional de histórias. Tentamos reunir grupos intergeracionais, alguns que já existiam, outros foram criados de raiz, isto tudo para dar a oportunidade de jovens e séniores poderem trocar ideias sobre as vivências de antigamente, as vivências atuais, porque isto é uma troca intergeracional, não consiste apenas nos séniores a falarem sobre os tempos antigos, consiste também aqui numa manutenção, ou seja, tentarmos perceber de que forma é que as coisas mudaram, tentarmos também um bocadinho fortalecer este entendimento intergeracional que muitas vezes acabava por sair um bocadinho enfraquecido exatamente por esta falta de entendimento dos contextos, os contextos vividos pelos séniores e os contextos atuais dos júniores. Este projeto tem sido fácil ou difícil a recolha de elementos? A recolha de participantes? Sim, neste caso de participantes. Sim. Pronto. Tem sido fácil e tem tido alguns desafios também, como é natural em todos os projetos. Fácil porque os séniores estão mesmo prontos para partilhar as suas histórias. Estão disponíveis. Sente-se alguma catarse no momento de partilha do lado dos séniores. É claro que os júniores têm muitas atividades aliciantes que concorrem concorrem com o tempo, não é? O tempo é limitado e tem que ser dividido por tudo. É um desafio, contudo, nós conseguimos ir ganhando um bocadinho. Temos boa adesão dos jovens e os jovens que integraram o projeto foram-se mantendo nele, o que é um bom sinal. E efetivamente sente-se que os próprios jovens, apesar de todas estas atividades que existem à volta, não dão o seu tempo como perdido. Eles acabam por entender muitas vezes também com as histórias que são contadas, acabam por perceber algumas reações dos séniores, que antes muitas vezes não percebiam, pensavam que pronto, nós não estamos muito bem no mesmo capítulo, mas afinal depois de sentirem os contextos que foram muitas vezes contados pelos séniores, como foi o caso da Guerra do Ultramar, algumas carências que os mais velhos também, os mais séniores, foram vivendo a nível mesmo de alimentação. Portanto, todo este contexto
acabou por aproximar as gerações e acabou por fazer sentido para eles o tempo que foi emprego durante o trabalho. Mais do que isso, depois o próprio processo de produção de conteúdos, que também é nisso que se foca este projeto, acabou por ser muito gratificante para ambos, para os júniores, porque sentiram que naquele momento estariam a dar também, a contribuir um bocadinho mais, porque tinham mais conhecimentos a nível digital, não é? E para os séniores, porque também estavam a entrar um bocadinho nessa área que para eles era um bocadinho nova. Muito bem. Há quanto tempo dura este projeto? Há quanto tempo está envolvida neste projeto? Este projeto teve início em 2015. Foi dividido em duas fases. A primeira fase consistiu na formação dos grupos intergeracionais e na recolha de conteúdos que existe já disponível em historiasdonossotempo.eu. E agora estamos a entrar na segunda fase, que realmente esta pandemia também veio moldar de forma diferente da pensada, mas de qualquer das maneiras, esta segunda fase pretende mesmo abrir um bocadinho o leque do alcance que estes conteúdos podem ter, ou seja, estes conteúdos foram produzidos pela comunidade para a comunidade e agora interessa mesmo que a comunidade se envolva com eles, não só os participantes que os criaram, mas a comunidade fora disso. Muito bem. Projetos para o futuro? Há algo próximo que nos possa divulgar um bocadinho? Projetos para o futuro? Pessoalmente, tenho muito interesse no estudo da narrativa e nesta área da identidade cultural e julgo que este projeto que temos agora pode ser o início de muitos projetos que até podem ser relacionados com a educação e mais relacionados também com o arquivo de conteúdos de identidade cultural. Portanto, mais detalhes, esperemos para ver. Muito bem. Muito obrigada, doutora Juliana, pela presença aqui no Boletim Informativo e desejo-lhe muito sucesso. Obrigadíssima. Nós continuamos com o Boletim Informativo Municipal. Assinalou-se ontem o Dia Internacional das Cidades Educadoras, sob o lema 30 anos transformando pessoas e cidades para um mundo melhor. Desde 2008, que Paços de Ferreira integra a Associação Internacional das Cidades Educadoras. Trata-se de um movimento internacional que envolve 510 cidades de 36 países. Em Portugal, integram este movimento 83 cidades que constituem a rede territorial portuguesa das cidades educadoras, coordenadas pelo Gabinete Cidade Educadora do município de Lisboa. O movimento das cidades educadoras assenta numa carta de princípios assente no modelo de cidade que promove valores como a inclusão, igualdade de oportunidades, justiça social e democracia participativa, entre outros princípios alinhados com a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável.
Está a decorrer a 15ª Semana Gastronómica do Capão à Friamunde até ao dia 13 de dezembro, altura em que se realiza a Feira de Santa Luzia, também conhecida pela Feira dos Capões. A Semana Gastronómica envolve 13 restaurantes aderentes. A grande novidade deste ano é a introdução de um serviço takeaway. Os apreciadores desta iguaria, nobre e única no país, podem recorrer ao serviço de takeaway, criado especialmente para este ano, permitindo assim que, confortavelmente, todos possam apreciar o Capão à Friamunde também em suas casas. Para o efeito, a organização da semana, ou melhor, da 15ª Semana Gastronómica, ofereceu a todos os restaurantes embalagens produzidas especialmente para este evento e adequadas a esta iguaria, como explicou o vereador Júlio Moraes na reunião que teve com todos os proprietários de restaurantes. Para facultar aos restaurantes, a embalagem é quadrada e também tem uma facilidade que é para colocá-la na mesa. Ou seja, nós se colocarmos a caixa assim na mesa, para as pessoas não quererem, ou seja, nós conseguimos estar a comer numa mesa pequena, 4 pessoas, certo? Isto é uma das questões importantes da caixa. Depois dentro, tivemos a analisar também com alguns restaurantes, a perguntar as embalagens, não falámos com todos, mas com alguns. A ideia será, cada embalagem destas será para meio capão. Ou seja, isto já vai para a casa das pessoas de forma a ser servida à mesa. Aqui levará o capão, as batatas, o arroz, para as verduras, se quiserem alguns restaurantes pôr um bocadinho de molho para depois as pessoas, e de forma acondicionada, que isto possa ir num carro, que não vir, etc. Tem também aqui as questões dos respiros, para depois não ressoar o calor da embalagem, não ressoar o cartão e não ficar aqui isto tudo empapado. Tem a imagem do capão, achamos também era importante pormos aqui a imagem do capão, porque os olhos também comem, e estas embalagens são as tais que nós falamos, que desenvolvemos em conjunto com a Associação A Junta e a JAF, e foi desenhada também por um conterrâneo nosso, um artista que está aqui, que é o Moura, ajudou-nos também na elaboração disto. Nós temos estas covetes e temos as caixas para entregar nos restaurantes. Depois falávamos agora no fim com cada um de vocês, para vocês dizerem quantas caixas acham que serão necessárias para esta época. Evidentemente que, como dizia o Presidente, mesmo no Natal, na passagem de ano, todo este mês, faz sentido que vocês usem estas caixas e que divulguemos quanto mais, porque isto é um takeaway para a Semana Gastronómica, mas estes tempos vão continuar e como nós sabemos que vocês costumam servir capão em janeiro, fevereiro, que é a época dele, a ideia é que esta embalagem continue a circular não só nesta semana, queríamos lançá-la nesta semana, que seja, se calhar vai ser a semana mais forte, mas depois vocês continuarem a usar a embalagem. Este ano, atendendo à atual situação pandémica, a Semana Gastronómica vai contar com algumas alterações. Os pedidos, junto dos restaurantes aderentes, deverão ser meio capão ou capão inteiro, efetuados sempre por marcação prévia, com um mínimo de 24 horas de antecedência. Compre, raspe e ganhe. A campanha de promoção do comércio local, organizada pela Câmara Municipal e Associação Empresarial de Passos de Ferreira, já está em curso, envolvendo todo o comércio local do concelho. Durante este mês de dezembro, ao comprar nas nossas lojas, restaurantes, entre outros estabelecimentos comerciais, habilita-se a ganhar prémios até 100 euros para usar como desconto direto nos referidos estabelecimentos. A participação dos nossos comerciantes nesta campanha é totalmente gratuita, sendo os prémios e respectivos custos associados integralmente suportados pela organização. O vice-presidente da Câmara Municipal, Paulo Ferreira, e o presidente da Associação Empresarial, Samuel Santiago, visitaram algumas lojas no sentido de perceberem qual tem sido a adesão dos clientes a esta iniciativa. Compre, raspe e ganhe. Compre no comércio local.
Assim termina o Boletim Informativo Municipal. Lembre-se que estamos em estado de emergência com algumas limitações à nossa atividade diária. Sejamos responsáveis, use a máscara, higienize sempre as mãos e mantenha a distância social. Evite deslocações desnecessárias e ajuntamentos. Se todos cumprirmos com as regras, seremos capazes de combater a pandemia que nos atormenta. Boa noite e até à próxima sexta-feira.